vocês foi boa, mas eu não dei ponto para ninguém. Tá? Foi a nota da prova, não foram 3 pontinhos, foi um pontinho só. Então foi a prova. Tudo bem que eu considero muita coisa nas questões discursivas. Eu aceito carregar. Mas tudo bem, vocês foram realmente bem. Não tem segredo. Eu dou a aula, geralmente caio para dou em sala. Não quero ninguém reclamando que não caiu coisa e estudei. Eu não cobro rodapé, eu cobro caso clínico, não é isso? E é isso que todos vocês, quando chegam no internato, ficam mandando mensagem: professora, no internato, me perguntaram tips. Todo orgulhoso vocês ficam depois no internato, porque é algo que vocês precisam saber, tá? Então, assim, não vai ter 3 pontinhos de conceito, não vai ter trabalho, é prova. Do mesmo jeito que vocês conseguiram o fígado, que é muito mais difícil, vocês vão conseguir do outro. Mas precisa vir a aula, precisa prestar atenção, precisa ver os casos clínicos. Não tem segredo. Não só na minha disciplina, acho que em todas. Aí tem professor que faz mais caso clínico, professor que faz menos, mas não tem segredo, tá? Vocês não têm festa agora, vocês não têm internet, vocês não têm nada, né? Trabalhe com isso. Vamos lá. Das doenças inflamatórias intestinais. Vocês não estão cansados, é da gripe mesmo, tá? Sabemos que existem 2, né? Acabou essa conversa de internet, tá? De que glúten inflama, a gente vai ter aula de doença celíaca. Acabou essa conversa de que... Sabe o que me mandaram ontem? Uma vizinha me mandou. Gente, eu fico pra morrer com a internet. Uma vizinha me mandou e falou assim: Lorena, isso é verdade? Um vídeo de um cara. O pior é que essas pessoas, elas bombam, né? Elas têm milhões de seguidores, 3 milhões, 4 milhões de seguidores. Um cara, é mais de 1 minuto e meio do vídeo do cara falando que para você ter saúde, você tem que raspar a língua. A primeira coisa que você faz quando acorda é raspar a língua. Vocês já viram isso? Não, gente, não, eu preciso falar disso. Eu falei, não, olha, é de tudo, prestem atenção. Mas ele fala assim, ó, ele fala que é a primeira coisa que você tem que fazer no dia, porque se você não fizer isso, você acabou com a sua saúde intestinal e você vai ficar inflamado, entendeu? Então você tem que raspar a língua antes de beber água, tem que raspar a língua antes de tomar café. Acordou, tem que raspar a língua, como se fosse assim, a cura do câncer. Resolveu todos os problemas da sua vida se você raspar a sua língua. Gente, vamos lá. Vocês agora, vocês não são mais leigos, tá? Vocês, em cima de qualquer informação absurda que vocês peguem por aí, vocês vão ter que fazer um raciocínio lógico. Tá? Então vamos lá. Qual o objetivo de raspar a língua? Alguém, por favor, me explica? Inclusive quem faz, se puder me explicar. São pessoas que se entregou. Ninguém falou nada. Será que é? Não, tudo bem, minha gente. Mas veja bem. O ponto do vídeo era o cara dizendo que você tinha que fazer isso a primeira coisa quando acorda. Porque se você não faz isso, acabou sua saúde intestinal para todo sempre. Então vamos lá. Vamos lá. A gente sabe que a gente tem flora intestinal, a gente tem flora, a gente tem microbiota da boca ao ânus. Nós somos colonizados por bactérias, certo? Elas não são ruins. Elas nos protegem a gente tem microbiota de pele, a gente tem microbiota no nariz. Se você fizer um suave no nariz, vai sair bactéria. A gente tem flora de ouvido, a gente é inteiro colonizado, não é? Então a gente tem flora em todo o trato digestivo também, tá? Então, o que a gente precisa fazer é higiene oral. A gente precisa fazer higiene bucal. Tá, vamos lá. Tem que raspar. A primeira coisa que você faz quando acorda é raspar. Eu entendo que todo mundo escovou o dentinho antes de dormir.
todo mundo fez higiene oral. Fazer a higiene bucal inclui escovar a língua. Me raspar, escovar. Tá bom. Se você fica limpando, raspando, limpando, raspando, limpando, raspando, você tira uma barreira importante de defesa, que a sua primeira barreira de defesa é a sua flora intestinal. Me diga uma coisa, na GO, pode fazer buchinha vaginal? Não. Porque se faz buchinha vaginal, faz o quê? Tira a flora e vai à infecção oportunista. Então, gente, a gente precisa ter higiene em tudo, mas não ficar raspando nada, porque você tira a barreira, a primeira barreira de defesa é a sua microbiota. Então não fiquem vendo coisa na internet, pelo amor de Jesus Cristo. Tá? É claro que você vai acordar, você vai tomar seu café da manhã, você vai beber água, você vai escovar o dente e vai higienizar sua boca e sua língua, certo? Precisa ficar raspando? Não, você faz isso e ele paciente ativista que fica uma semana sem escovar o dente, precisa raspar aquela sacuda. Agora, pelo amor de Deus, quem foi dormir escovando o dente precisa? Obrigada. Então, vocês entenderam que a doença inflamatória intestinal é muito mais complexa do que essas bobagens que falam de inflamar o intestino, certo? A doença inflamatória intestinal não é para quem quer. Não é porque eu fiz uma coisa, eu raspei a língua. Não, gente, uma doença autoimune. É o seu sistema imunológico, é uma predisposição genética, não é para quem quer, para quem pode, para quem tem fator genético para desenvolver. E aí precisa de um gatilho. Geralmente o gatilho é? Geralmente o gatilho é infeccioso, tá? Geralmente o gatilho é infeccioso. Infecções do trato digestivo. A gente já sabe a diferença, a gente sabe que tem Crohn, a gente sabe que tem retocolite, a gente sabe que é uma inflamação intensa. Não é uma inflamação de mal-estar, é uma inflamação que sangra a mucosa, sai a mucosa, o paciente fica totalmente exposto, sem barreira, nem física, nem biológica, porque descama toda aquela mucosa. O Crohn pode complicar em coisas piores, porque ela é trans. Tá, tem cura? Alguma doença autoimune tem cura? Nenhuma delas, né? Mas a gente precisa controlar a doença, porque quanto maior o tempo de doença, quanto maior o tempo de exposição de mucosa, maior a chance de câncer, maior a chance de neoplasia de intestino, tá? Por quê? Porque todo aquele tecido que fica inflamando, ele fica tentando se recuperar. Então ele inflama e tenta se recuperar. A cada tentativa de recuperação ele tem uma chance de displasia, metaplasia e adenocarcinoma. Tá? Lembrem do fígado. O fígado fica machucando e reparando, machucando e reparando, até que ele perde a capacidade de recuperar e... Então, da mesma forma, tudo que fica cronicamente inflamado, chega uma hora que ele perde a capacidade de se recuperar. Ele tem a chance de evoluir para o carcinoma, tá? Então, o nosso objetivo de vida é manter esse paciente em remissão de doença. Eu preciso tirar esse paciente da inflamação, eu preciso tirar esse paciente do sangramento, eu preciso deixar ele com a mucosa cicatrizadinha, levando uma vida absolutamente normal. Tá? É tanto que os pacientes com doença inflamatória intestinal não gostam do seu INSS. Tá? Às vezes eles pedem laudo. Por exemplo, é que eu não posso encostar? Não. Porque o meu objetivo é cicatrizar e que essa pessoa trabalhe. Eu tenho paciente com Crohn, que é advogado. Eu tenho paciente com Crohn, que é médico. Que eu pego o dia inteiro. Levo uma vida absolutamente normal com qualidade de vida. Tá? Tem paciente com Crohn, que é bloqueira ainda. Professor, você me explica uma coisa sobre o sangramento. Ele é presente de forma nas duas ou mais em outro que em Não, nas duas. A apresentação clínica a gente não consegue diferenciar, lembra? A não ser que o paciente já abra o quadro com alguma complicação que me leve para Crohn. Mas se for só pelos sinais e sintomas, eu não consigo diferenciar o que é um e o que é outro, tá?
O Crohn, ele pode ter complicações terríveis, mas a retocolite é tão grave quanto. Então, o meu objetivo de vida é deixar esse paciente em remissão. Vou deixar esse paciente cicatrizado. Como que eu vou tratar esse paciente? Depende. Lembra que quando a gente classifica a doença, eu falei que precisa classificar para poder tratar? Se for uma doença localizada, às vezes basta supositório. Se for uma doença só direta, às vezes basta supositório. Se for uma doença mais extensa, o supositório não vai chegar, não vai ser possível para tudo. Então a gente precisa de comprimido. Então tudo vai depender da gravidade e da extensão da doença, tá? Às vezes não é uma doença muito extensa, mas é uma doença muito grave. E só por ela ser muito grave, sangrar muito, o paciente perder muito peso, estar muito desnutrido, às vezes eu já preciso começar com um tratamento mais pesado, tá? Então depende da extensão, da gravidade, da resposta do paciente ao que eu já tentei ou não fazer, tá bom? Aí a gente sempre orienta, né, algumas coisas do estilo de vida. Além do tratamento medicamentoso, a gente tem que orientar estilo de vida. A gente não pode falar que o tabagismo pode ser fator de proteção para retocolite. A gente tem sempre que mandar o paciente parar de fumar, tá? Então, a orientação é muito clara para Crohn, porque o paciente com Crohn precisa parar de fumar. E, inclusive, eu tinha uma paciente que tinha Crohn e eu demorei anos para me lembrar do cigarro. Até que um belo dia ela me perguntou, mas eu posso fumar? Veja que a gente esquece, tá? E daí eu falei, pelo amor de Deus, já há 2 anos usando infliximab e eu nunca falei de tabagismo pra ela. E aí, quando ela me perguntou, eu falei, eu sabia que eu não acredito que fuma. Porque na minha cabeça, gente, ninguém mais fuma. Tu ri, né? Tu fuma eletrônico, né? Eu nunca. Não, na minha cabeça ninguém mais fuma. Na minha cabeça, assim, cigarro acabou. Sabe aquela coisa? Tá fora de moda, não é possível que alguém fuma? Não faço mais nada. Hã? Não faço mais nada. Pois é, na minha cabeça ninguém mais fuma. Só que vocês fumam eletrônico. Eu não. Pendrive. Uma vez eu tirei da prova, eu fui aplicar a prova na finca. E aí eu tirei o negócio da mesa do menino porque eu achei que era pendrive. Ele quase enlouqueceu. Depois eu descobri que ele era um cigarro. Ele ficou, professor, me devolve. Ele achou que eu ia nunca mais devolver. Eu falei, gente, mas que preocupação, que documento é esse que tem nesse pendrive? Gente, cigarro eletrônico, cigarro eletrônico é ainda pior do que o cigarro tradicional. É ainda pior, porque não tem filtro nenhum para a quantidade de nicotina e ainda vai ter resíduo metálico. Então, as complicações que a gente vai ver do cigarro eletrônico que já começaram a aparecer, daqui a um longo prazo, daqui uns 10, 15 anos, espere, vai ser muito pior. Então, não pode. Para nada. Para doença inflamatória também não, tá? Porque eu falei na última aula, parece ser um fator de proteção para retocolite, mas parece ser um fator de proteção, mas o paciente já desenvolveu. Não protegeu nada, e agora se ele continuar fumando, ele vai ter outros riscos pulmonares e cardiovasculares. Então tem que mandar todo mundo parar de fumar. Tá? A dieta, existe uma dieta específica para o paciente com doença inflamatória intestinal? A salsicha eu gostei. Mas a salsicha não é só para doença inflamatória intestinal, tá? Ninguém de nós. Corante vermelho. Corante vermelho é estabelecível. Todos os corantes são ruins, a gente não pode usar nada industrializado com corante, com condimento. Mas o vermelho tem estudo, tem relação direta.
Gente, mas ó, vejam bem. O corante vermelho está muito bem estabelecido, mas se algum dia vocês me virem com a minha filha por aí comendo pirulito, finjam que não viram. Porque às vezes, final de semana eu libero. Mas não pode, tá? Então vamos lá, o que mais de restrição alimentar? Muito bem, vocês já não estão caindo mais no glúten, né? Ó, vamos lá. Não, vamos lá. Gente, o que não pode para o paciente com doença intestinal? O que não pode para ninguém, tá? Uma dieta saudável é o que não pode para ninguém. Porque o que acontece? As pessoas não sabem o que fazer com esses pacientes. É uma diarreia desesperadora. Então as pessoas começam a cortar, inclusive o nutricionista. Elas começam a cortar glúten, lactose. E vão cortando tanta coisa que a pessoa desnutre mais porque ela já está perdendo e ela para de ingerir. Então ela fica com deficiência carencial ainda maior, tá? Eu já peguei uma menina na enfermaria, me chamaram no 9 de julho por uma menina com Crohn fistulizante que tomava uma medicação biológica, mas tomava de um jeito errado, porque passaram para ela por um intervalo muito longo. Ela estava em franca atividade, com uma diarreia de 20 vezes ao dia, sangramento, saindo pus pelas fístula perianal, pesando 43 quilos, certo? Antes de ver qualquer paciente em enfermaria, eu vejo a prescrição e os exames. Na prescrição dela, chamava a atenção, por isso que eu bato tanto isso em aula, porque chamava a atenção aquele negócio da dieta. Geralmente é dieta leve, dieta hipossódica. A dieta dela era quase uma folha. Porque na dieta dela não podia nada. Estava lá, sem glúten, sem lactose, sem irritantes gástricos, sem cítricos, sem não sei o que, era sem nada. Aí quando eu entrei no quarto da menina, eu perguntei, ela tinha 18 anos. Eu perguntei o que ela estava comendo. Porque o que sobra para comer? Eu, sinceramente, não sei o que sobra. Se me passarem uma dieta dessa, eu não sei fazer. Ela comia cuscuz e suco de caju. Porque era o que podia, era o que sobrava e era o que ela conseguia comer. E tinha dia que ela não comia porque ela não aguentava mais comer a mesma coisa. Certo? A primeira coisa que eu fiz na prescrição do seminário, é claro que depois eu vou falar para vocês a prescrição, mas a primeira coisa que eu fiz foi liberar dieta. Ah, não podia café, não podia nada. A primeira coisa que eu fiz foi liberar comida, certo? A menina já melhorou assim, sabe aquele de 0 a 10? Ela já melhorou assim, ela já chegou no 8. Porque eu liberei comida pra ela. Ela falou, pode tomar café com leite? Falei, vai. Agora vamos entender o raciocínio, tá? Assim, uma coisa é eu falar que pode, todo mundo falar, a doutora é louca. Não, vamos entender. Ela tinha uma albumina sérica de 1,5, pesando 43 quilos. Ela tinha emagrecido 20 quilos. Ela tinha 3 fístulas complexas drenando pus perianal. Ela tinha até uma sacral que saía aqui nas costas. Me respondam, como que essa pessoa vai ter nutrição adequada para fechar qualquer fístula? Como que uma pessoa fecha fístula sem proteína? Isso quando ela comia. Então ela precisa comer para cicatrizar qualquer coisa, para fechar qualquer fístula. Tá bom? Então, a gente tira a comida de quem precisa tirar comida. Quem tem diagnóstico estabelecido, eu não posso isso, eu tiro isso, eu não tiro tudo. Então, a gente tira o que não é comida. O que não é comida? Industrializado, isso não é comida. Então, miojo, salsicha, isso não é comida. Isso aí tem que tirar, tá? Então a gente tira o que não é comida, industrializados, ultraprocessados, então açúcar branco sai, mas ela pode outros tipos de açúcares, tá? Coisas gordurosas,
Então ela precisa tirar, digamos, o leite fica, mas vai um leite desnatado. Leite tem proteína e cálcio, ela precisa. Cara, ela tava quase fibrilando já sem eletrólito. Tá bom? E aí a gente vai para todo o processo. Gente, a menina começou a comer, virou outra pessoa. Aí a gente vai para todo o processo. Ela tinha fístula, com pus, tinha que drenar o pus, fazer antibiótico, fazer todo o rolê. Mas ela precisa ter nutrição adequada para cicatrizar qualquer coisa. Tá certo? Então ninguém mais vai ficar parando de comer o que não precisa, ninguém mais vai ficar raspando a língua. Tá? O que às vezes a gente não dá para esses pacientes são as saladas, as fibras, as verdes. Por quê? Porque ela aumenta o peristalse, ela pode aumentar a diarreia, né, durante o evacuatório. Porque a gente evita coisas cruas nesses pacientes, mais pelo risco de contaminação do que pelo risco do nutriente que vem naquela salada crua. O nutriente até precisaria, mas a gente evita as fibras e saladas verdes e cruas para diminuir um pouco a peristalse, para diminuir um pouco a diarreia, mas a gente evita de forma transitória, ela vai voltar com isso. Tá? Oi? Você tem que tomar essa vacina de diarreia. Não, mas. Só quando está no diarreia. Quando melhora, ela volta a comer. Sim. É só no momento da crise. Ela volta a comer. Tá? Então, o que não é comido não pode, tá? Porque são os embutidos, as pimentas, o que nós não podemos também. Por que, gente? Porque, gente, todo mundo fala que o café é irritante gástrico, o tarará e a pimenta. A pimenta é irritante para todo o trato digestivo, até o ânus. Da boca ao ânus. Já fica com a boca queimando até o ânus. Tá bom? Vamos lá. Aí o que a gente faz? Em alguns pacientes, a maioria dos pacientes, a gente precisa iniciar com antibiótico, tá? Eu não posso correr o risco que esse paciente tenha uma infecção secundária e que eu faça o imunossupressor e que ele faça essa infecção secundária que se torne sistêmica. Então, geralmente, ainda mais quando tem fístula, ainda mais quando tem pus, ainda mais quando tem sinais infecciosos, sinais claros infecciosos, eu preciso fazer antibiótico. Então, o antibiótico, ele não só trata as infecções secundárias, ele também começa a induzir remissão, tá? Muitas vezes me chama, o cirurgião me chama louco para eu começar a imunossupressor. E aí a gente tem que esperar um pouquinho, fazer um antibiótico, o imunossupressor não é bem assim, tá? Então a gente precisa fazer antibiótico, a gente precisa não estar aqui, mas a gente precisa fazer também no antiparasitário, tá? Não só para a doença inflamatória intestinal, eu falei isso? Não, a pessoa me pergunta essa conteúdo não trata essa infecção quanto? Ele começa a induzir infecção. Ele não trata a doença, mas ele consegue induzir um pouquinho a remissão, ou seja, melhora. Pode melhorar, não é definitivo, mas melhora um pouquinho, tá? Não está no slide, mas a gente precisa fazer antiparasitário também, tá? Não só nas doenças inflamatórias intestinais, qualquer paciente que você vai imunossuprimir, dose alta de corticoide. Então, às vezes, você está rodando na UTI, você está rodando em outras coisas, e você vê que alguém vai precisar fazer curso de corticoide. Antes de qualquer curso de corticoide, antes de qualquer imunossupressão, a gente tem que fazer antiparasitário. Tá? Pelo risco de estrangulamento disseminado, pelo risco de infecções disseminadas. Então, a gente precisa fazer antibiótico e antiparasitário antes de imunossuprimir as pessoas. Tá bom? Não está no slide, mas isso cai na prova. Professor, essa
questão porque se o imunossuprimido, os parasitas podem tomar uma dimensão maior no paciente? Disseminar. Qualquer infecção pode disseminar, tá? Então, o paciente tem colite pseudomembranosa no clostridium. Você imunossuprimiu, ferrou. Qualquer infecção, tá? A gente trata qualquer infecção antes de imunossuprimir. Tá bom? E aí os corticoides. Os corticoides, gente. O corticoide é tratamento de fase aguda. Eu tiro o paciente da crise com o corticoide. Mas o corticoide não é tratamento definitivo para nada. A gente já começa, quem prescreve o corticoide vai desmamar esse corticoide. Ninguém prescreve um corticoide, vira as costas e vai embora. Então é a mesma coisa. Quando você prescreve um diurético para alguém, você acompanha esse alguém. Prescreve um diurético, vira as costas. Mesma coisa o corticoide. Quem prescreve um corticoide de dose alta é responsável por esse paciente daqui ele sem corticoide. Tá? Como é uma dose muito alta, às vezes esse desmame demora um pouco. Mas você precisa acompanhar esse desmame. Tá? Até porque no meio disso vai entrar a terapia definitiva. E aí você precisa ficar acompanhando o paciente. Não é tão simples, gente. Não é fácil acompanhar a doença inflamatória intestinal, não é todo mundo que acompanha. E tem muita gente que quer acompanhar e não sabe. Tá? Então o corticoide é para tirar da crise, não é tratamento definitivo. Já peguei paciente usando 12 anos de corticoide. Essa paciente era encostada no INSS, porque ela já tinha 27 anos com catarata, osteoporose, corticoide. 12 anos com corticoide, realmente quem estava acompanhando não sabia o que estava fazendo. Tá? Ela era do interior. Então, corticoide é apenas para a fase aguda, não é tratamento definitivo de nada. Aí, quais são as opções de tratamento da doença inflamatória intestinal? A gente tem como se fosse uma pirâmidezinha, tá? Para doenças leves, localizadas a amigos salicylatos. Doença leve, localizada. Se for só um reto sigmoide, aminosalicilatos são besalazina, sulfasalazina, tá? Por isso que eu falei, às vezes, quando é só de reto, um supositório resolve. Qual supositório? Besalazina. A besalazina, ela tem uma ação, ela quase não é absorvida de forma sistêmica, ela tem uma ação mais local. Então, ela passa agindo pelo trato digestivo. Da mesma forma, o supositório, você coloca, é como se ele fosse um anti-inflamatório local. Como se fosse, ele não é uma AINE, tá? Ele é específico para o trato digestivo, para o trato intestinal. Qual a diferença entre a sulfasalazina e a mesalazina? São praticamente a mesma medicação, tá? Só que a sulfasalazina, ela tinha um radical sulfa e o metabólico ativo dela era a mesalazina. Quando a gente tira esse radical sulfa, a gente diminui o efeito colateral, porque era a sulfa que dava reação alérgica, reação adversa, urticária. Então, quando a gente parou de prescrever sulfa, tem gente que prescreve ainda, tá? E eu começou a usar mais a mesalazina, a gente diminuiu muito o efeito colateral, tá? Então, como essa medicação tem um efeito anti-inflamatório no trato digestivo, é muito comum que os pacientes vejam o comprimido saindo inteiro das fezes. Por quê? Porque os comprimidos de mesalazina, eles são próprios para terem uma proteção ao redor que passe pelo trato superior, que passe pela acidez do estômago, que passe pelo delgado, para ter uma ação em colo. Então, ele é feito para ser resistente para chegar lá no colo e parar um pouquinho e ter uma ação local. Tá? Então, quando é só de reto, às vezes só supositório. Quando é uma hemicolite esquerda, às vezes precisa de um comprimido para ter ação ali no colo e o supositório que tira no reto. Tá?
preciso saber a extensão da doença. Então, uma opção de tratamento são os ambientes salicilados, os corticoides para fase aguda, e aí sim, pacientes mais graves, com doenças mais extensas, biológicos e imunossupressores. Como que eu vou decidir isso? Eu preciso necessariamente, estou acompanhando o paciente. Então primeiro eu começo com a ambiente salicilado, não deu certo, eu vou para imunossupressor, não deu certo, eu vou para biológico, não necessariamente. Essa paciente que estava internada, comendo cuscuz e suco de caju, pesando 40 quilos, o tratamento dela, depois que a gente melhorou, olha como demora para começar o tratamento, porque a gente teve que melhorar o perfil nutricional, a gente teve que melhorar a infecção purulenta da fístula, para depois eu começar a biológico como supressor. Então ela já começou com o biológico, porque era uma doença muito extensa, muito grave, com complicação, várias fístulas. Tá? Quando a gente já começa lá em cima, a gente fala que isso é um método que pode ser top-down, ele pode regredir, dificilmente regride, tá? Quando a gente já começa com o biológico, dificilmente vou tirar do biológico e trazer para a mesalazina, dificilmente. Mas é um método top-down que eu já comecei no top, tá? Agora, aquele paciente que tem uma doença leve, ao longo dos anos vai piorando, eu posso fazer o step up, eu posso subir. Nada me impede, eu não sou obrigada a ficar para sempre na mesalazina, eu posso subir se eu precisar. Tá bom? Professor, isso da mesalazina que sai inteiro, esse paciente... Então, continua. Sair inteiro não é adequado. Porque eu preciso que ele tenha ação, eu preciso que ele se desfaça do colo. Ele tem que ter resistência pelo trato superior, mas eu preciso que ele tenha ação de colo. Então, sair inteiro não é adequado. Às vezes, saiu um pedacinho, está sendo pequenininho, então ele agiu e saiu. Às vezes a gente toca a marca. Porque tem umas marcas que são mais duras mesmo e outras que têm uma ação melhor. Só que a gente sabe qual que é a marca que tem ação melhor, ela é muito cara. Essa mesma questão, é mais fácil usar o sistema, porque se for pronto, pode ser salteado em mais lugares, se for é mais localizado, mais centrado no local só. Nem sempre tem nunca. Nem sempre tem nunca. Você vai tratar de acordo com o paciente. Eu posso ter um broncoessalmarincolite e eu posso ter uma retocolite megacoloptóxica. Essa paciente é megacoloptóxica por retocolite. Então é o que eu digo, a retocolite não é mais leve. Eu posso ter paciente grave na retocolite, eu posso ter paciente leve. Então, pronto, eu vou começar a indicar. Não. É individualizado de verdade. Não é prescrição de manipulado, que você fala que é individualizado e a médica se falou. Tá? Essa mesalazina, ela é uma indução. É o quê? Essa mesalazina, ela vai ser o primeiro tratamento, o amigo sai. Então, é o que eu falei, não necessariamente, né? Mas ela é. Não, existe uma pirâmide de complexidade, mas não de prioridade. A prioridade vai ser a gravidade. Se eu pegar um paciente grave, eu vou para o biológico. Tá? Se eu pego um paciente leve, aí eu tenho uma pirâmide de complexidade. No paciente leve, eu começo com a medicina. Eu só quero saber o que é essa mesalazina. Ela é uma. A medicina. Doutora, ele está um tratamento caro? Depende. Vamos lá. Depende. Esse mesalazina ele tem que usar de forma constante. Contínuo para sempre. Para sempre. Todo o tratamento para sempre. Não, é porque. Não, tá. Porque eu estava pensando se seria mais ou menos igual os corticoides. Não, o corticoide tem hora para acabar. Os outros tratamentos que são definitivos é para todo o sempre.
E os pacientes sempre perguntam, porque eles sempre acham que vai ser por um período. Não é, tá bom? Porque quando eles caem nessa de que é por um período e eles param por conta própria porque ficaram de boa, eles entram em atividade pior. Gente, doença autoimune, eu falei, a primeira coisa que eu falei, doença autoimune tem cura. Então, coisa que não tem cura, o remédio é para sempre. Não, eu sei, é porque assim, tem a questão da alimentação, tem a questão de... Isso tudo é para sempre. Só eu achei que essa parte essa parte de... Remédio é para sempre. É a mesma coisa, pressão alta. Para de tomar remédio? A pressão está 12 por 8, eu não quero mais tomar remédio. Está 12 por 8 porque está tomando remédio. Se parar o remédio, volta a ter picos hipertensivos, pode ter complicação, AVC, infarto, né? Mesma coisa, o paciente fica bem, o paciente fica cicatrizado porque está tomando remédio. Se ele parar o remédio, ele pode entrar em atividade. Tá? E aí o que é pior? O remédio que está indo muito bem, se o paciente para, às vezes eu já não consigo fazer o resgate com o remédio que ele tomar. Aí eu tenho que ir mais para cima. Entendeu? Então, às vezes, eu começo a dar um biológico para o paciente. O paciente fica bem com aquele biológico. Gente, o paciente bem com o biológico torce para ficar bem por muitos anos, porque não tem muitas opções no mercado. Se o paciente acha que está bem, desaparece para tomar biológico, quando ele entra em atividade, às vezes eu não consigo usar aquele que está bem tão bem, porque ele já fez uma resposta quando a gente cair. Aí eu tenho que usar outro biológico, outro colete, tá? Aí ele me perguntou se é caro. Depende. Por exemplo, todas essas medicações são liberadas pelo SUS. Então a gente faz o processo e eles conseguem pegar. Só que pegar a medicação pelo SUS é uma faca de dois legumes, porque aí você tem a vantagem de ter a medicação, que seria cara, e você está pegando, beleza. Mas você vai pegar a marca que o SUS tiver. Então eu sei que tem marcas que o comprimido sai inteiro, eu sei que tem uma marca melhor, que vai ter um efeito melhor, enfim. Mas aí está pegando o SUS. E aí aquela marca melhor que o de cara. Entendeu? Às vezes no SUS falta um remédio. Então, por isso eu digo, é uma faca de dois legumes. Do mesmo jeito que salva vidas, o paciente fica pegando a medicação, uma medicação crônica para a vida inteira, está pegando, está dando tudo certo, você fica assim, às vezes pode faltar, às vezes acontece de faltar. Pega a marca que tiver, entendeu? Imunossupressor, tem paciente que compra, tem paciente que pega pelo SUS, mas é a mesma situação da mesalazina. Às vezes falta, a marca que vai ter no SUS. Agora, biológico, o paciente não consegue comprar biológico. Aí é muito caro, tá? Porque são medicações, o nome já diz biológicas, são medicações injetáveis. Ou o paciente pega no SUS ou ele pega pelo plano de saúde. É difícil ver o paciente comprando medicação biológica. Tá bom? O imunossupressor, para que serve o imunossupressor? Quais são os imunossupressores? O principal é a azatioprina, tá? O metotrexate quem usa mais é a Reumato. A gente quase não usa metotrexate nem ciclosporina na doença inflamatória intestinal, mas são opções, tá? O problema da ciclosporina é igual a vancomicina. Ela tem muito efeito colateral, ela é muito nefrotóxica e você tem que ficar fazendo dosagem estética de ciclosporina, não é todos os que tem. A azatioprina é o que a gente usa mais, tá? Para que serve o imunossupressor? Ele tanto leva a indução de inibição de doença, porque ele já está diminuindo a imunidade, o nome já diz, ele é o imunossupressor, mas ele também te ajuda em comboterapia com biológico, para que o paciente não tenha reação contra o biológico. Tá bom? É tudo que vocês precisam saber. Certo? Terapia biológica. Terapia biológica, a gente já tem algumas no mercado. A principal dela, o que é terapia biológica, minha gente? Terapia biológica, você já ouviu falar? É inibidor de alguma resposta
Ah, que perfeita! Muito bem. Alguém mais sabe da terapia biológica? Porque eu estou falando de terapia biológica, fica todo mundo assim, ó. Não é autoanticorpo. O autoanticorpo é a definição da doença autoimune. Pacientes que têm doença autoimune têm autoanticorpos. Ele produz anticorpos contra ele mesmo. Isso é a definição de doença autoimune. Então, a terapia biológica, eu vou pegar alguma via da inflamação que ativa o autoanticorpo. Porque eu tenho que acabar com esse eu tenho que deixar esse autoanticorpo inativo. Então eu vou nas vias de inflamação para tentar bloquear essa via de inflamação. Tá? O primeiro deles, e o mais usado até hoje, são os anti-TNFs, que são adalimumab, infliximab, cemiplimab, os MABs, tá? Foi a primeira terapia biológica e a mais usada até hoje. Já tentaram desbancar o infliximab, sabe? Toda vez fazem estudo com medicação nova, as medicações novas são bem-vindas, porque aumenta a minha opção terapêutica, até para aqueles pacientes que não responderam o infliximab, mas a gente vê que o infliximab até hoje para a doença grave é o que tem o coração. Tá? Foi o primeiro, eu acho que na década de 90, no final da década de 90, não existia biológico, só tinha infliximab. E aí eles passaram aí 20 anos, 25 anos, tentando falar, não, o infliximab é ruim, e não, os outros não são melhores. A gente tem outros mecanismos de ação, mas não superiores, tá? Para a doença grave, infliximab. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, eles foram tentando melhorar os biológicos, o que é uma coisa muito boa. E aí eles foram pegando medicações que atingem outras vias da inflamação. Por exemplo, o vedolizumab, que é um anti-integrino. Porque quando eu faço um anti-TNF, o anti-TNF ele é muito abrangente, ele é muito sistêmico. Então ele acaba tendo também um pouco mais de efeito colateral, certo? Porque eu estou pegando as vias de inflamação no corpo inteiro, ele é sistêmico. Então, às vezes, o mesmo infliximab, que é o que vai tratar um monte de doença autoimune, que não é só doença inflamatória intestinal, ele também trata outras doenças reumáticas, ele pode ser o mesmo que está causando uma dor articular, uma artrite, uma artralgia. Ele tem efeitos colaterais por conta do mecanismo de ação do TNF. Quando o paciente começa a ter reação, não tolerou, entrou em atividade de doença mesmo dando infliximab, aí a gente tem outros biológicos que são mais específicos para trato digestivo. Não são tão sistêmicos quanto o anti-TNF, entendeu? É isso. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa aula de doença inflamatória intestinal foi a primeira aula que eu dei na vida. Não na vida. Antes de ser professora, eu dei essa aula na Unif, porque me chamaram. E aí eu coloquei essa forma, mas é um livro. Cadê o senhor? O que você acha, Ciara? Eu não mudei nada. Se disser que eu mudei, A de preto não, a de preto aqui, ó. Tá bem uma coisa, Bruno. gente, A de preta aqui. Aqui, ó, de preto aqui é ela. Em cima do cara de azul. olha, gente, todos deram certo na vida, tá? Ninguém provou dentro. Não, aquela ali, sabe quem parece com aquela que foi ver? A grávida de Taubaté. Ai, que vestidão dela, né? Tem até o cirurgião aí da Unicamp, assim. E as pessoas foram bem, né? Onde que ela fez faculdade? Blogueiro. Tem uma derivada que é blogueira. Tem que ser dermato, mano. Você não sabe pegar Não, mas essa tem trabalho. derivadas que são mais Você não viu? Mas aí não tá. Mano, eu acho que o Thiago tá hora, velho.
Igualzinho, né? Desligar lá. Aham, a roupa da mulher. Eu vou procurar no pendrive e pegar isso e colocar direto. Se bloqueia as prints. Vou, mas eu vou sair. Cuida da minha garrafa.